Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com lesões de nervos periféricos e plexo braquial e hoje eu vou estar falando aqui para vocês são os fatores que vão influenciar nos resultados da cirurgia de plexo braquial. Então, a cirurgia de plexo braquial é uma cirurgia complexa, que demora uma formação muito longa, geralmente são ortopedistas, são cirurgiões plásticos ou neurocirurgiões que vão estar realizando esse tipo de tratamento, né, cirúrgico. Pois bem, existem uma série de fatores que vão impactar no resultado da sua cirurgia de plexo braquial. Vamos lá então numerá-las. O primeiro é a idade. Existe o fator de idade que vai influenciar. Quanto mais jovem for o paciente, a gente vai ver resultados melhores, né? Um índice de sucesso maior, porque o cérebro ele existe um processo de plasticidade neuronal que ela vai reduzindo ao longo da idade. Então, pacientes que são mais jovens, eles têm a capacidade de, como se diz, né, de alterar o córtex cerebral depois da cirurgia, especialmente nas transferências nervosas, e, como se diz, né, se adequar melhor, se adaptar melhor aos resultados da técnica. O outro fator é o tempo. Então, quanto mais tempo passa, pior para o paciente. Chegando em torno de 1 ano, por exemplo, de lesão de plexo braquial, a gente está falando de adultos, né? Geralmente já cai consideravelmente os resultados, né? Então, assim, o ideal, né, dependendo do paciente, que a gente vai estar comentando em outro momento, mas entre 3 e 6 meses é a janela de tempo ideal, né, desde o acidente, porque já deu tempo, né, do paciente às vezes recuperar, né, o que tinha de recuperar, e a gente não espera tanto tempo para ele não perder, né, não perder em relação à degeneração que vai acontecendo em nível dos músculos do paciente, que eles vão sofrendo processo de fibrose, deposição de gordura, né, a placa motora, que é a conexão entre o nervo e o músculo, também morre, né, depois de determinado tempo. Então o tempo decorrente entre o acidente e até, né, a lesão do nervo do plexo braquial até o momento da cirurgia vai impactar consideravelmente, né? Então, quanto mais tempo, pior. Outro fator que é descrito em alguns trabalhos científicos é o IMC do paciente, que é o índice de massa corpórea. Quanto mais pesado for o paciente, né, de modo geral, que o índice maior, geralmente impacta negativamente nos resultados da cirurgia de plexo braquial. Mas como assim? Por exemplo, então, um paciente que tem um braço muito pesado, vamos imaginar um paciente com IMC 35, por exemplo. O braço vai ser mais pesado do que um paciente que tem um IMC, por exemplo, 30. Então, a musculatura ela vai ter que realmente ter uma contração mais vigorosa para ele conseguir vencer a gravidade e promover o movimento do músculo. Então, já é comprovado, né, que o IMC também mais elevado, né, ele compromete o resultado. Quanto maior, é pior, né, em relação aos índices de taxa de sucesso do paciente, né, da cirurgia. Outro fator que impacta também é o paciente ser tabagista, porque existem alguns casos, né, isso não é unânime, né, entre os cirurgiões que trabalham com nervo periférico, mas existem técnicas que utilizam o nervo frênico. O nervo frênico, quem não conhece, é um nervo que ele é proveniente do plexo cervical, não braquial, cervical, que inerva a musculatura do diafragma, que é o músculo da respiração, é o principal músculo respiratório. Então, em alguns casos, a gente transfere, né, faz uma técnica que transfere um nervo frênico, que ele é puramente motor, e ele é excelente, por sinal, para inervar especialmente o músculo que vai para o bíceps, o nervo que vai para o bíceps, para conseguir um movimento de flexão do cotovelo. Então, esses pacientes, um paciente tabagista, ele já está fora, né, de possibilidade de ser um doador, né, de realizar essa técnica que comprometa o nervo frênico, porque no futuro, né, ele pode vir a desenvolver algum sintoma. Vamos imaginar que ele desenvolve doença, DPOC, uma doença, um enfisema pulmonar, então comprometeria lá no futuro, né,
né, a respiração dele, né? Então, a princípio, pacientes que são tabagistas, eles não são bons, né? Não são bons candidatos a essa técnica cirúrgica. Essa técnica cirúrgica é utilizada em casos restritos, são pacientes com lesões completas, né, lesões de plexo braquial do tipo completa. Então, não seria interessante nesse caso a gente estar utilizando por causa disso. Outro fator também é o paciente que não está realizando, a gente faz a cirurgia e não faz uma fisioterapia, né, antes ou após a cirurgia, isso vai comprometer o resultado, porque eu vou estar falando em outro momento sobre isso, mas um paciente que não fez fisioterapia em momento algum, ele geralmente sente mais dor, né, o membro ele está certo, as articulações elas têm algum grau de rigidez, então isso aí prejudica, né, a cirurgia fica mais difícil e a recuperação ela fica, né, comprometida. As taxas de sucesso elas caem um pouco por causa disso. Então isso aí que eu queria falar para vocês são alguns fatores, né, que vão estar influenciando aí nos resultados da cirurgia de plexo braquial. E claro que existem outras, mas eu estou comentando algumas que eu achei relevantes para a gente estar discutindo aqui com vocês. Tá joia? Então pode deixar a sua dúvida, né, sua pergunta aí que eu vou estar respondendo, tá bom? Tudo de bom, forte abraço.